Hebreus, no capítulo 12, e somente 2 versículos, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Amém. Olha só, quem está com Bíblia no celular é para abrir na Bíblia, tá? Não é para abrir no TikTok, no WhatsApp, essas coisas aí não. Hein? Tira a notificação, que aí tu vai estar na Bíblia, né? Aí vai ver a notificação, tu vai sair da Bíblia e vai ver o que estão mandando as mensagens. Esse é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Nada é mais importante que esse momento. Se o colega do lado aí ficar conversando, bate assim, cara, agora eu quero ouvir o que Deus tem a falar ao meu coração, não me atrapalha não. Repreende aí, tá? Repreende aí esse filho de Nabucodonosor, filho de Jezabel. Isso aí não é de Deus não, vai atrapalhar aí o entendimento da palavra. Amém? Uma vez, embaixador? Muito bom. Isso aí, é só para acordar. De vez em quando eu vou dar esses gritos aí que eu não quero ninguém dormindo, não. Uma vez, mensageira? Ó. Muito bom. Estão aprendendo, estão aprendendo. Bom, palavra do nosso Deus através da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita com Deus. Vamos estar orando. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por esse dia festivo, dia onde muitas igrejas, muitas embaixadas comemoram o Dia Nacional do Embaixador do Rei. Vai de encontro a cada coração, continue fortalecendo a cada embaixador, cada conselheiro, toda a liderança, para que somente o teu nome seja exaltado, para que somente o Senhor seja representado através de cada vida. Também te agradecemos pelos irmãos da igreja local, as mensageiras, continue abençoando essas organizações, se fazendo presente no nosso meio, agora nessa oportunidade da explanação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, o Danilo meio que falou metade do meu sermão, que eu ia falar um pouco do histórico. O Danilo adiantou, tudo bem. Mas aí eu vou me prender só a uma frase que resume praticamente o propósito. Tem um embaixador aqui que falou, né, o nome do hino, firmando propósitos, não é isso? O propósito da organização, e aí eu posso alargar mais o sermão, o propósito de sermos cristãos, né? Tudo tem que ter um propósito, não estamos aqui em vão, não estamos aqui à toa. Deus nos chamou para um propósito específico. Então eu fui buscar no Pai Google, né, o significado da palavra propósito, e lá eu encontrei 2. Propósito é a intenção de fazer algo, algum projeto, algum desígnio. Em outro significado, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Existiu, né, há muitos anos atrás, um líder de embaixadores do rei lá nos Estados Unidos, e ele se chamava Avalai Bishop. E esse coordenador, nessa época, ele trabalhava já com embaixadores do rei há muitos anos lá nos Estados Unidos, o trabalho já havia começado em 1908, de maneira institucional, né, que foi quando foi criado o Departamento Nacional lá de Embaixadores do Rei, e ele percorreu muitas cidades, muitos países, para procurar entender a necessidade e a possibilidade de se implementar o trabalho de Embaixadores do Rei. E ele deu uma passada aqui no Brasil, passou por aqui, né, olhou, observou alguns estados do Brasil, principalmente os mais populosos, como Rio e São Paulo, e ele retorna para os Estados Unidos, e ele tinha um grande amigo, pastor missionário, chamado William Alvin Hatton. Esse de tamanha importância para a nossa história e existência aqui no Brasil.
E aí ele falou a seguinte frase, que está contida no livro Para Sempre Embaixador, de William Alvin Hatton. Alvin, não deve existir um campo missionário no mundo maior e mais maduro do que o Brasil. E meninos, tem milhares. Os batistas brasileiros estão precisando de embaixadores do rei. E pelo menos alguns missionários e pastores mostram bastante interesse nesse tipo de trabalho. Essa frase de Bishop entusiasmou William Alvin Hatton para que ele pudesse mudar totalmente de vida. William Alvin Hatton já estava estabilizado nos Estados Unidos, já tinha sido consagrado pastor, já tinha feito grandes ações, já tinha sido coordenador de vários departamentos dos Estados Unidos, e Deus incomoda o coração dele para que ele desembarque no Brasil, conforme foi dito pelo Danilo, no dia 4 de março, com sua esposa Kate, e aí eles começam o trabalho de tradução, chama pessoas para trabalhar, e começar assim o trabalho de embaixadores do rei no Brasil. E isso se fez possível no mesmo ano de 1948, na data de 25 de agosto, onde aconteceu a primeira reunião na Igreja Batista da Tijuca. E logo a seguir, em setembro, foi feita a segunda reunião, foi inaugurada a primeira embaixada em agosto e a segunda embaixada em setembro do mesmo ano na Igreja Batista de Itacuruçá. A Igreja Batista de Itacuruçá existe até hoje, né, uma igreja histórica também para embaixadores do rei. Bom, e aí de lá para cá, 73 anos. E chegamos até aqui, né? Estamos comemorando, estamos felizes, estamos passando por uma pandemia, mas o Senhor ainda nos dá milhares de motivos para estarmos alegres, como diz o salmista, né? Estamos alegres, estamos felizes aqui com a presença do Senhor, e é por isso que procuramos agradecer ao Senhor, através de louvores, nos nossos corações, e isso também faz bem para o nosso amadurecimento espiritual e para a nossa vida cristã. E aí, num primeiro momento, quando o Alvin Hatton chega aqui no Brasil, ele deve ter ficado realmente bastante encantado, porque, modéstia, assim, não é nem puxar sardinha, mas o Brasil é um país muito bonito, né, com suas belezas naturais, um país tropical, onde o clima, tudo bem que estamos no inverno, está calor, mas é um clima bem variado, tem época que o tempo está legal, e assim, é um país bom para, pelo menos naquela época, era um país muito bom para se visitar, para se morar, ainda é. A gente sabe que nós temos uns problemas, mas ainda é um país muito reconhecido aí fora. E aí o Alvin Hatton não perdeu tempo, traduziu os manuais, esses manuais que os meninos aí que passaram de postos, chegaram aqui, né, na língua inglesa, então ele teve todo um trabalho para traduzir, todo um trabalho para também confeccionar, para imprimir, enfim, e naquela época as coisas eram muito mais escassas. Mas observem todo o esforço que foi feito por William Alvin Hatton, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. De igual modo, quando nós olhamos a Bíblia, a própria palavra de Deus, se nós formos olhar até mesmo homens que são citados aqui, o que esses caras, o que esses camaradas passaram no passado para que a palavra de Deus chegasse até aqui. E aí, quando a gente já chega na época da Reforma Protestante, a gente vê o quanto que outros homens também fizeram para que a palavra de Deus chegasse até nós, quantos missionários, quantos tiveram que morrer, né? Quantos que tiveram que mudar suas vidas, tendo família, tendo uma rotina, para que o Evangelho de Deus fosse propagado. E volto a dizer, naquela época era muito difícil, era tudo muito escasso. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha recursos que beneficiasse para que o Evangelho fosse anunciado. Mas ainda assim ele foi, porque se chegou até aqui, aprove ao Senhor usar homens e mulheres para que nós pudéssemos hoje apreciarmos e praticarmos da palavra de Deus. Então, volto a dizer, propósito. Se formos desafiados hoje a estarmos aqui, muita coisa que foi falada e cantada aqui foram objetivos a serem alcançados. Ninguém pode bater no peito aqui, nem eu, nem nenhum conselheiro, nenhum embaixador, ninguém pode bater no peito e dizer, eu consigo cumprir o compromisso todo. Cumprir, não é falar, lá é mole, a gente pode ficar aqui até amanhã falando compromisso repetidamente, mas cumprir é difícil.
É difícil. Alguém bater no peito e dizer que eu cumpro o compromisso todo. Difícil. Declaração e outras coisas que foram faladas aqui. Mas nós, no primeiro momento, tivemos contato, né? Eu tive contato com a organização com 9 anos de idade. Não era da igreja. E aí a igreja na minha rua, alguém me parou, me chamou e estou lá até hoje. Então, a gente teve um primeiro contato com a organização. Em algum momento alguém olhou para nós, vamos lá, você tem que aprender a palavra de Deus, aprender sobre Jesus Cristo. Propósito. Mas quando entramos nesse propósito, e aí o hino fala, firmando propósitos, a gente precisa entender no que a gente está inserido. E aí não só o hino dos embaixadores, o hino das mensageiras, que é muito lindo. Achei que vocês iam cantar o hino das mensageiras. Raiará, não tem um negócio assim? Raiará. Eu só lembro da parte que dá uns gritos aí. Raiará, não tem um negócio assim? É legal, o hino das mensageiras é bacana. Vocês vão cantar? Não dá tempo, né? Mas seria maneiro, o de mensageiro é legal. Então, todos esses hinos, propósitos estão sendo firmados ali. Só que isso não pode ser da boca para fora. A gente está sendo hipócrita. Quando a gente canta um negócio importante desse, e chega ali, ó, acabou o culto, na calçada eu já solto um palavrão, já falo uma besteira, ou já amaldiçoo a vida do meu irmão. A gente tem que ter muito cuidado com quais os propósitos que nós estamos estipulando para a nossa vida. E aí, em breves palavras, como o autor da carta de Hebreus, e alguns estudiosos dizem ser destinada por Paulo, mas não se tem essa certeza, o autor da carta de Hebreus fala sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é o início, meio e o fim, tudo tem a ver com Jesus, tem até uma música aí que fala que tudo é por ele. A gente percebe que a história da humanidade tem lá no início, né, senão Deus não falaria, façamos o homem, a nossa imagem, se só tinha Deus, mas ele fala como a trindade. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e a gente vê que tudo que Deus fez para que o povo de Israel continuasse vivo, porque o povo para sofrer, e que sofrem até hoje, para que o povo de Israel se mantivesse a sua existência, Deus fez o possível, até em frente de batalha Deus foi, Deus levantou guerreiros, levantou homens, e aí para que a descendência do nosso Senhor Jesus fosse preservada. Então, quando você pega o Antigo Testamento, você percebe, então tudo isso é para que viesse Jesus, o Messias prometido. E aí no Novo Testamento é falado dele, nos 4 evangelhos, a todo momento, a gente vê tudo que ele fez, os milagres, as parábolas, os exemplos, e ele vai aos céus. Né? Ele é morto, né? E ressuscita e vai aos céus. E aí ele deixa para a gente o versículo que foi falado aqui na declaração, Mateus 28, o ide. Então ele não nos deixou à toa, ele não nos deixou para ser aqui embaixador do rei, ficar aí um rindo do outro, contando piada, vou lá jogar bola, vou lá brincar. Ele nos deixou uma missão, um propósito, tanto como mensageiros e embaixadores, porque todos são do rei, todos são de Cristo. Ele nos deixou um propósito, e esse propósito precisa estar firmado e cumprido até a volta de Cristo. Embaixadores, entendam, embaixadores e mensageiras, vocês, como todos nós, temos uma responsabilidade que às vezes a gente não consegue enxergar. A responsabilidade, uma parte aqui do compromisso das mensageiras, que elas falam de contribuir com a propagação do Evangelho, alguma coisa assim, fazer todo o esforço, todo o máximo. Se vocês entendessem o que é fazer um esforço para que o Evangelho fosse propagado, se nós entendêssemos esse real propósito, a gente parava de ficar perdendo tempo com bobeiras. E o que eu estou falando com isso? O tempo passa, o tempo é um vilão, é um adversário, o tempo é bom para algumas coisas, mas ele, se você demole, ele te passa uma rasteira. O tempo vai passando e você vai perdendo tempo com coisas banais, coisas supérfluas que não vão te ajudar a crescer e nem a amadurecer espiritualmente. E o embaixador e uma mensageira só cresce espiritualmente quando lê a palavra de Deus e quando ora. Se ele não faz nada disso, ele corre um sério risco de ser tragado pelo mundo e pelas artimanhas de Satanás. Então ele precisa estar firmado na palavra de Deus, até porque é um dos ideais, né? Estudo da Bíblia, oração e por aí vai. Mas aí eu quero falar dos propósitos.
o tópico 1, há um propósito para a nossa vida, e esse propósito é posto por Deus. Né? Um versículo que eu não me recordo que fala que o homem ele pode traçar planos, ele pode traçar projetos, mas a última palavra vem do Senhor. Então, a gente coloca vários planos nos nossos corações, eu quero ser professor, eu quero ser advogado, eu quero ser militar, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser isso e aquilo, mas a última palavra vem do Senhor. Deus pode chegar para você e falar, tá, você vai ser um missionário. O William Alvin Hatton, quando ele esperava, o cara era dos Estados Unidos, nasceu no Texas. Quem ia esperar que ele ia se deslocar para cá, para o Brasil, no Rio de Janeiro? Nem ele esperava. E as coisas aconteceram rápido. Quando o Bishop falou com ele, tipo, um ano depois, já estava ele aqui desembarcando no Brasil. Então, a maneira como Deus trabalha, nos surpreende. Mas é preciso estar atento. E não tem esse negócio de idade. Eu sou muito novo. Sim, é possível ter experiências com Deus sendo novo, velho, jovem. É preciso estar atento. Então, há um propósito determinado por Deus para cada um de nós. E nós não podemos ser negligentes, omissos, ao ponto de sermos relapsos com isso. Se eu falo, né, o que é o embaixador, é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra, e eu estou inserido nisso, eu tenho que fazer todo o possível para representar Jesus Cristo. O problema dessa geração e de outras gerações é que as pessoas procuram representar-se a si mesmo. As pessoas fazem questão de ficar falando de si mesmo, de evidenciar os seus feitos, os seus atos. Eu fiz isso e põe em rede social. Eu fiz aquilo, eu sou sinistro, eu sou o cara. E Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o dom da vida, aquele que ressuscitou, morreu na cruz para nos resgatar e prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Onde ele entra na minha vida? Onde ele está no propósito da minha vida. Então, quando eu entendo que o propósito de Deus para a minha vida é Jesus Cristo, aí o negócio flui, aí acontece. Mas eu preciso buscar isso, todo momento, todos os dias. E aí o autor de Hebreus chama o propósito, esse propósito, logo no primeiro versículo, que é uma carreira que nos está proposta. Carreira que nos está proposta. Tem uns embaixadores aí já pensando em carreira, né? Carreira militar, faculdade, seguir algum rumo aí, e é uma carreira. E isso aí demora, não é agora. O cara não vai se tornar militar agora de uma hora para outra, o cara não vai se tornar advogado de uma hora para outra, ele precisa estudar, ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo, é uma carreira, é uma trajetória. Então, quando o autor de Hebreus fala que há uma carreira que nos está proposta, ele está dizendo que não vai ser fácil, não. Ser embaixador, ser mensageiro, ser cristão em Cristo Jesus, não é fácil, não. É redundante, né? Quando se fala cristão, é óbvio que é de Cristo Jesus. Então, não é fácil. Dificuldades vão vir, barreiras vão vir, pessoas vão vir, você vai vir. Porque a primeira luta é você mesmo, consigo, né? A primeira questão a ser quebrada é você se entender, é você se conhecer, né? Para permitir que o Espírito Santo faça morada e faça todo o trabalho. Então, temos carreiras propostas para as nossas vidas. Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, Deus nos escolheu para que sejamos santos, para que a santidade esteja em evidência nas nossas vidas. A santidade, ela é uma das partes, faz parte do processo de salvação do homem. Então, a pessoa se converte, ela é justificada por Cristo, é como se Cristo fosse lá e comprasse o nosso barato perante Deus, porque nós somos merecedores, somos pecadores, estamos destinados ao inferno. Mas aí eu me converto. O Espírito Santo incomoda meu coração. Sou justificado. Aí eu entro no processo de santificação, que aí o Espírito Santo vai limpando, vai trabalhando, eu vou tendo discernimento, as coisas vão acontecendo. E depois isso é completo na volta de Cristo, na minha morte, por aí vai. Mas tem todo um processo.
Mas quando estamos no processo de santificação, precisamos entender que aí sim, já estamos dentro do que Deus nos escolheu para sermos. Resumindo o primeiro tópico, o destino das nossas vidas só vai ter sucesso se nós entendermos que é Deus que está no controle das nossas vidas. Outro tópico, o segundo, nós vivenciamos o propósito de Deus para nós em comunidade. O autor de Hebreus lembra que em nossa caminhada de amizade com Deus, temos a rodear-nos de tão grande testemunha. O que o autor está falando aí? Rodear-nos de tão grande testemunha. Tem muita gente nos observando. Tem muita gente aí vendo o que a gente está fazendo, está falando, o que a gente anda postando em rede social. As pessoas estão nos observando a todo momento. E será que dentro do nosso propósito existe uma palavrinha chamada testemunho? Será que eu posso bater no peito, sou embaixador do Rei Jesus? Até um ateu sabe quem é Jesus. Até o ateu que não crê em Deus sabe quem é Jesus e sabe da importância que ele teve para a história da humanidade. E aí eu vou lá e falo, sirvo Jesus, sou o teu embaixador, sou o embaixador de Cristo. Mas as pessoas estão observando, esse nome está acima de todo nome, é um nome poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu falo que eu estou representando Ele, eu estou representando algo muito grande, e eu preciso levar isso a sério. Não tem como eu ser um embaixador de brincadeira. Hoje eu sou, amanhã eu sou quando eu quero. Não existe isso, porque de Deus não se zomba. E Deus é tão maravilhoso que a gente tem que agradecer a Deus todo segundo, de tantas bênçãos que Ele faz pela vida que Ele nos dá. Então, estamos rodeados de tamanha nuvem, de tão grande nuvem de testemunhas. E aí, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, nós precisamos de amigos, precisamos de pessoas junto conosco, aprendemos uns com os outros. Eu não tenho a moral, por exemplo, de julgar o meu amigo por ele ter errado, porque eu também erro. Então, com o erro dele eu aprendo, ele aprende com o erro dele, com a minha qualidade ele aprende, é um aprendendo com o outro. Mas quando eu aponto, eu esqueço que eu também sou ser humano, também estou sujeito a falhas. E assim a gente vai crescendo um com o outro. Então, precisamos de pessoas que nos ajudem na nossa caminhada de fé. Sou grato a Deus porque tive conselheiros muito bons na época que eu era embaixador. Sou grato a Deus pelas lideranças que eu tive na igreja, pela minha família, pessoas que eram base, eram colunas de oração, pessoas que me aconselhavam, se preocupavam, muitos conselheiros e outras pessoas que puderam também ajudar na minha criação. Eu sou grato até hoje. E quando chega num dia desse, eu lembro logo de quem? De quem foi referência na minha vida. Então, estamos sempre precisando de pessoas, não podemos bater no peito, achar que conseguiremos tudo sozinho. Deus capacita. Então, Deus providencia a igreja, providencia uma família, providencia amigos, pessoas para nos ajudar. Terceiro tópico, as facilidades nos puxam para o desvio do propósito de Deus para nós. E nunca vivemos uma época de tanta facilidade. Hoje em dia, sempre falado isso, parece já até um jargão, com os benefícios da internet, se consegue muita coisa. Hoje as coisas são muito mais fáceis. Temos uma geração muito preguiçosa, que se deixar é o dia inteiro deitado no celular, ou no notebook, ou no tablet, seja lá o que for. E aí, quando chega a 18 anos, não sabe nada da vida, não aprendeu nada com a vida, não aprendeu nada com ninguém, só aprendeu jogos, só aprendeu coisas supérfluas. Aí tem uns que defendem, não, mas jogo dá dinheiro, mas tu não tem nem dinheiro, como é que tu vai... Os caras que estão lá é porque eles investiram, diferente. Tem gente que bate no jogo dá dinheiro, mas vai ver lá o quanto que o cara investiu, quanto tinha um capital, tinha uma situação. Não é assim tão fácil. Mas tem uns que se garantem nisso aí. Mas o que eu quero dizer é que, assim, no nosso crescimento, a gente precisa se apegar a coisas que vão ajudar a amadurecer, coisas que vão nos ajudar a fortalecer. E aí tem dois lados, tem o lado secular e o lado espiritual. O lado espiritual, cara, Bíblia todo tempo.
E é muito triste. Hoje eu estava vendo um vídeo num canal, eu até esqueci, acho que o nome do canal é... alguma coisa de curiosidade, canal de curiosidade, sei lá. Aí estava falando a religião de alguns artistas. Eu achei interessante, falei, pô, tem artista que eu não sei qual é a religião, falou até de jogador de futebol, tem gente que é do candomblé, do espiritismo. Aí tinha uma galerinha lá que os ateus, né? E aí tem uma parte lá que fala do ator Antônio Fagundes. Alguns aqui devem ter visto, ele é muito antigo, não tem feito muitas novelas, mas é um cara muito conhecido aí da Globo, muitos filmes e novelas que ele fez. Ele fazia parte de um seriado também chamado Carga Pesada, um caminhoneiro. Bem bacana. E aí tem uma parte que ele fala que ele se declara ateu, porque não tem experiência com Deus, ele diz que o Deus dele é ele mesmo, os conceitos e filosofias dele, enfim, não cabe aqui entrar nisso. Mas ele falou um negócio que me chamou muita atenção, ele falou, já li a Bíblia 6 vezes, já li o Alcorão, já li os livros de Allan Kardec, já li muita coisa aí, a Bíblia até tem algumas coisas interessantes, mas vou falar para vocês, eu entendo da Bíblia muito mais do que gente aí que se diz cristão. Olha a declaração que o cara deu. E se eu estivesse assim ao vivo com ele, e ele falar isso para mim, eu ia ter que abaixar a cabeça, porque infelizmente é uma triste verdade. Porque como que a gente se declara cristão se a gente não conhece o livro que fala de Cristo, né? O livro que fala da existência, do que Deus quer para a minha vida, o plano de salvação. Então, quando ele falou isso, a gente precisa ligar o sinal de alerta e entender que como anda a nossa devoção, como que anda a nossa devocional, todos os dias ler a Bíblia, aprender da palavra. E agora, com a internet, eu posso ler a Bíblia pela internet, eu posso ler um estudo, eu posso crescer, mas eu tenho que querer. O meu propósito está firmado aonde? Porque a gente ficar cantando, o meu propósito está firme, sou o embaixador do rei, pô, é bonitão, todo mundo pula, é bacana, dá uma emoção, né? Mas dali para fora, o meu propósito está firmado em quê? Em pessoas, em coisas. Eu preciso entender o que está firmado o meu propósito. No momento em que eu sou provocado, no momento em que eu sou tentado, no momento em que as adversidades da vida aparecem, onde está firmado o meu propósito? Porque se o meu propósito não estiver firmado em Cristo, nos primeiros problemas que aparecer, eu vou reclamar com tudo e com todos, vou botar a culpa até em Deus, eu vou estar todo errado na história, mas o culpado é sempre o outro, porque eu tenho as minhas razões, eu tenho os meus motivos. Onde está firmado o nosso propósito? E propósito, como eu falei lá no início, é o objetivo, é você querer chegar em algum lugar. Aí vocês param, a reflexão é individual de cada um aí. Com os propósitos que eu tenho para a minha vida hoje, se é que eu tenho, os propósitos que eu tenho para a minha vida hoje, faça a seguinte pergunta: onde eu vou chegar? Aonde eu vou chegar com os propósitos que eu tenho para a minha vida hoje? O que eu penso, o que eu faço, o que eu falo. Porque esses são os meus propósitos. Tudo que eu falo, penso ou ajo, eu estou mostrando para todo mundo, são esses os meus propósitos. Aí a segunda pergunta: onde eu vou chegar assim? Onde eu vou chegar falando desse jeito, pensando desse jeito, agindo desse jeito? Aonde eu vou chegar se agora eu estou entendendo que a minha vida não está sendo conduzida por Cristo, está sendo conduzida por mim mesmo? Onde eu vou chegar? Façam sempre essa pergunta. E eu posso dizer para vocês que com certeza vocês vão dizer: vou chegar em lugar nenhum. Se eu não tiver Cristo no comando, Cristo no barco, vou chegar a lugar nenhum. Vou ficar batendo cabeça, dando soco em ponta de faca, às vezes não reconhecendo os erros, e aí pronto, aí o negócio desanda. E Deus está ali, ó, te incomodando, querendo falar no teu coração. E o quarto tópico: seremos vitoriosos na vivência do propósito da fé. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E ter fé em Deus é algo extraordinário, porque Deus nos dá vários motivos para que tenhamos confiança nele, para que acreditemos nele.
Não há sombra de dúvidas em relação a Deus, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele quer. Não há retrocesso, não há derrota. Deus é puro, Deus é santo, e Ele deseja que quem anda com Ele, ou se declara embaixador dEle, procure também ser santo, procure também ser puro. Porque a própria palavra confirma que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Se Ele quer que todos sejam salvos, é porque Ele quer que todos sejam santos, puros. Busquem a santidade. Mas Ele também, o próprio Senhor Jesus fala que não seria fácil, que teríamos aflições. Mas se seguirmos Ele, e Ele diz que venceu o mundo, então nós também venceremos. Amém? Nós também venceremos. Então, estamos nesse mundo para um propósito. E o propósito, representar Jesus Cristo aqui na terra. Reconhecer Ele em minha vida, saber quem Ele é, e colocar em prática todas as ordenanças, todas as orientações que Ele dá. Aí sim, eu vou ser vitorioso. Aí lá no final eu vou poder falar, beleza, minha vida tem sentido. O propósito da minha vida é Cristo. Né? A intenção do meu coração, do meu pensamento é Cristo. É Ele quem comanda a minha vida. E aí sim, seremos vitoriosos, porque somos chamados a olhar firmemente para o Senhor Jesus. E aí, para nós concluirmos, a nossa história como embaixadores do Rei começou há 73 anos atrás, né? Homens que identificaram no Brasil milhares de meninos precisando de um contato com Deus. E hoje, o Brasil continua tendo meninos, né? Eu não conheço aqui, né? Conheço os embaixadores do Grande Rio, alguns eu conheço aí de eventos, mas a gente sabe que tem situações que o embaixador é da igreja, mas a família não é, né? Ou às vezes o embaixador é, a família toda é. São várias as situações, né? Mas quando a gente olha de uma maneira geral, o Brasil, e quando a gente pega a idade de meninos de 9 a 17 anos, é muito preocupante há anos isso. Se vocês vão num centro de... não é centro de tratamento, né? É centro de ressocialização para menores infratores, tanto no Rio quanto em São Paulo, está lotado, não tem vaga. Uma cela, ou sei lá, um quarto, que é para 10 meninos, tem 100 menores infratores. A situação no Brasil é muito complicada, principalmente nas grandes metrópoles, São Paulo e Rio, as cadeias lotadas, e aquele menino entra lá, sai pior, porque os caras lá dentro são cheios de filosofias também voltadas para tráfico, para o crime. Os caras saem de lá bem pior, como numa cadeia para adultos. Mas, às vezes, tudo começa assim, pequeno, mais amizade, mais influências, amizades que corrompem, às vezes, uma boa criação. Muitos que estão lá têm família estruturada, mas optaram por outras coisas. E aí eu estou falando de menores infratores. Temos também outro grande problema no Brasil, a fome. Crianças que morrem de fome. E nessa pandemia, então, isso disparou. Crianças morrendo de fome. Antes da pandemia, a taxa de natalidade, que é a taxa que mede a morte de crianças, essa taxa era baixíssima no Brasil. E aí veio a pandemia, com isso veio o desemprego, uma série de outras coisas, e essa taxa deu uma aumentada. Criança morrer de fome é algo que deve, não deveria, deve nos comover. Porque isso é coisa assim, sabe aquela história? Enquanto não está perto de mim, eu não sei. Porque quando se fala isso, pensa o quê? Na África, países em miséria total. Mas quando chega perto, você vivencia isso na sua rua, você vivencia em algum lugar, é de se comover. Alguma coisa precisa ser feita. Aí eu falei de menores infratores, falei de fome. Aí a gente pode falar também de menores que estão em famílias desestruturadas, pais alcoólicos, pais usuários de drogas, várias situações. E aí aquele jovem, aquela menina ou aquele rapaz está crescendo nesse meio, não tem nenhuma referência, não tem nenhuma estrutura. Aí que entra o propósito de 73 anos atrás ter chegado essa organização, Mensageiras, desculpa, eu não me recordo quando que chegou no Brasil, não sei se a irmã sabe, não sei se foi esse período também, que Mensageiras chegou no Brasil.
mas deve ser próximo. E o propósito dessas organizações chegarem no Brasil é para alcançar essas vidas aí. Famílias na miséria, menores infratores, crianças com problemas de família, problemas de relacionamento. É isso aí. E aí hoje nós vivemos a onda, aí tem o LGBT, aí tem a parte da política, aí tem uma série de outras coisas que a gente precisa ficar ligado, antenado, saber o que está acontecendo. Porque pessoas estão se perdendo, vidas estão indo para o inferno, e na idade de vocês. E aí quando eu falo que o meu propósito está firme, é que a gente precisa romper a barreira da nossa omissão, romper a barreira do nosso comodismo, porque eu acho que tem uns que interpretam errado o ideal mordomia. O ideal mordomia é servir a Cristo com os seus talentos, né? Serviço real. Não é ficar na mordomia, na vida boa. Alguma coisa tem que ser feita. Só que eu vou revelar um negócio aqui para os embaixadores e para as mensageiras, muito importante. Seguinte, essa responsabilidade de resgatar, tirar pessoas do inferno, resumindo tudo isso que eu falei, tirar jovens da idade de vocês, adolescentes, tirar do inferno e trazer para a luz de Cristo, se só eu, Danilo, outros com Gabriel, outros conselheiros, Deglier, por aí vai, se só nós, o Cleiton está aí, né? Cleiton está ali atrás, bom. Se só nós fizermos isso, é difícil, cara, é difícil. Vai acontecer de um de nós dar um troço aí, porque é muita responsabilidade. E eu não estou me omitindo, não estou dizendo que isso cabe só aos conselheiros, não, cabe também aos conselheiros. Só que o negócio fica muito mais forte quando todo mundo abraça a causa. Então, resgatar vidas, se o conselheiro for, ele pode até conseguir trazer aí 1, 2, 3, ele, né, usado pelo Espírito Santo, ele vai conseguir, mas é só ele, só um. Agora imagine a embaixada toda, ou como vocês falam aí, o bondão, o bonde dos cria. Imagina, vai todo mundo, vem o dobro, né? Se for 15, vem 30. Sabe, onde eu estou querendo chegar com isso? Não, a responsabilidade é de nós, conselheiros, somos liderança, somos adultos, beleza. Mas é de vocês também. Então, o propósito de vocês vai estar firmado quando vocês estiverem em Cristo, servindo a Ele, acima de tudo, acima de todos, e a partir daí, você tem uma experiência tão marcante com Cristo, que isso vai te levar, vai te motivar a trazer outros. Porque você vai dizer, cara, é muito bom servir a Cristo, é muito bom ser embaixador do Rei, porque eu aprendo tanto da palavra, eu tenho tantas experiências com Deus. É muito ruim você, às vezes, parar, fui embaixador durante 10 anos, e aí, cara, o que teve lá? Lá teve passeio, teve disputas, ganhei medalha. Essa foi sua vida de embaixador? Você teve passeio, ganhou medalha? Disputei, ganhei medalha. É muito mais do que isso, né? É muito mais, porque em nenhum momento, se você for ler no Evangelho, nos 4 Evangelhos, você não vê lá os discípulos, Jesus disputando medalha, ou disputando, tirando onda porque ganharam medalha. Ou Jesus tirar onda porque contou uma parábola. Em nenhum momento a gente vê isso. O foco deles era vidas. Jesus convivia em meio aos pecadores e não se deixava corromper, porque tem esse risco, né? Viver, sentar na roda dos escarnecedores, Salmo fala lá, andar segundo o conselho já orienta. Para não sentar, beleza, você está ali, então dá bom testemunho, mas não vai na onda não, não se corrompe não, porque o Deus que tu serve, o Senhor que tu serve é maior do que aquilo ali. Não vai nessa onda não. Então a gente conclui que William Alvin Hatton não veio ao Brasil há 73 anos atrás, mais alguns meses atrás, em vão. Ele veio porque foi incomodado pelo Espírito Santo, recebeu uma missão. Essa missão já tinha sido dada pelo nosso Senhor, lá em Mateus 28. Ele veio aqui cumprir e deixou um legado imenso. Porque quem lê o livro Para Sempre Embaixador já percebe que o cara tinha talento desde pequeno.
O William Alverreto, com 9, 10 anos, já pregava na reunião da sua embaixada. Ele já pregava com 9, 10 anos. Então, dali você já via que seria um grande homem de Deus. Então, permita que os dons e talentos do Espírito Santo desenvolvam na sua vida. Permita que você cresça dentro da palavra de Deus e saia por aí propagando o Evangelho, ao invés de ficar propagando os seus status ou as suas coisas legais que você faz em casa. Propague a Cristo. E vai ser muito mais benéfico para a sua vida. Vai ser muito benéfico quando representamos algo que nos faz bem, algo que nos abençoa. Isso é Cristo. Procure ter experiências com Cristo. Gente, ter experiência com Cristo não é a gente ficar cantando um corinho bonito, aí eu chorei, aí acabou, eu tive experiência com Cristo. Você chorou, você se emocionou. Experiência com Cristo vai muito mais além disso. É você perceber que gradativamente a sua vida está sendo transformada. E você mesmo percebe, cara, um tempo atrás eu não falava assim. Olha minhas palavras. Um tempo atrás eu não pensava assim. Agora eu penso em ser honesto. Agora eu penso em agradar as pessoas. Agora eu me preocupo com a vida das pessoas e não fico preocupado só comigo. Nossa, Espírito Santo trabalhando na sua vida. Cristo trabalhando na sua vida. É isso que eu tenho que evidenciar. As maravilhas de Deus, de Cristo na minha vida. E não me cansar em fazer isso. Aí eu me canso qualquer coisa. Agora mesmo, estou dando um sermão aqui, tem um monte, vira o pescoço. Esse cara não vai parar de falar não. Eu me canso qualquer coisa. Que dirá ele pregar o Evangelho? Só que não fica muito cansado não, hein? Vamos despertar, vamos acordar, desperta tu que dormes, porque Cristo vem e tu fica aí dormindo. Cristo vem, busca a sua igreja e tu está aí, ó, paradão. Então vamos despertar. E eu nunca vi uma época tão necessária da pregação da palavra como agora. As pessoas estão muito indefinidas, depressão crescendo, doenças psicológicas na idade de vocês já crescendo. Porque a gente olha, vai ver um jornal, milhões morrendo de Covid, aconteceu isso, pai matando filho, filho matando pai, a palavra já dizia isso. Quantas coisas que a gente não esperava estão se cumprindo. Então, nunca foi tão necessária a pregação da palavra como agora. E esse é o tempo de vocês. Então, em outras palavras, vamos parar de ficar servindo ao Deus Free Fire, ao Deus rede social, e vamos servir o Deus que verdadeiramente vai mudar a sua vida. Porque essas coisas passam. Essas coisas passam. Eu e Danilo, alguns aqui têm mais um pouquinho de 30 anos, né? Então, nossa, quantas coisas já passou na nossa vida, e hoje eu fico pensando, cara, eu ficava perdendo horas do meu dia com isso, cara. O que isso me ajudou? Me atrasou ainda. Que eu poderia ter estudado, poderia ter passado num concurso, poderia, sabe? Aí, às vezes, não adianta já chorar, né? Então, fiquem atentos às oportunidades que Deus está dando. E a maior oportunidade que Deus está dando é de vocês terem experiência com Ele. Porque vocês só vão conseguir ser embaixadores, representar Jesus Cristo, se ter experiência com Ele, com o Cristo da palavra. Aquele que realmente transforma e liberta. Então, que Deus, o Espírito Santo, complete a sua palavra. 1 Coríntios, só para a gente encerrar, 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, vivam para Cristo e represente-o em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe suas vidas, embaixadores, mensageiras. Passar a palavra aí, o grande Danilo.